O nosso tema, quando eu comecei a redigir essa ministração, vou tentar de uma forma aqui bem breve, falar sobre todo ele, e eu buscando no Senhor qual tema, qual nome que nós poderíamos colocar. E creio eu que um tema mais, vamos dizer assim, acolhedor seria Jesus, o meu refúgio e fortaleza. Esse é o nosso tema dessa noite, amém? Então, Jesus, ou Cristo, assim dizendo, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aleluia! Principalmente, o Senhor me levou a fazer esse estudo diante de tudo isso que nós, a nação brasileira, o mundo, está vivenciando. Não está sendo fácil para ninguém. Muitas pessoas estão perdendo pessoas que amam. Muitas pessoas estão chorando por perdas e não está sendo fácil. Então, nós temos que entender que nós, enquanto cristãos, ou melhor, nós, enquanto seres humanos que somos, nós, enquanto humanidade, agora eu falo não somente de nação brasileira, não somente do nosso país, mas eu falo do mundo. Nós temos que entender que, diante de todas as circunstâncias, em especial a qual nós vivemos nos dias de hoje, diante de um cenário totalmente drástico, chamado pandemia, somente há um refúgio, somente há uma fortaleza, a qual eu e você, nós podemos nos refugiar. Amém? E essa fortaleza, esse refúgio, chama-se Jesus Cristo, o Messias. Amém? Glória a Deus. Salmos 91 diz: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Amém? Aqui nessa outra versão, vou ler, numa segunda versão diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso desfrutará sempre a sua proteção. Olha só que algo poderoso, né? Então aquele que vive, ele fala assim, aquele que vive na habitação do Altíssimo. E o que ele quer nos levar a entender? Ele está falando que aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele ser humano que tem Jesus, que ele tem Cristo como a sua habitação. Nós, enquanto seres humanos, nós precisamos de uma casa, não é verdade? De um lar, para que a gente possa o quê? Habitar nela. Para que a gente possa fugir do sol, para que a gente possa ali se refugiar da chuva, não é verdade? De um tempo, vamos se dizer ali, chuvoso, né? Quando se tem nuvens escuras, é um lugar de proteção, é onde que nós nos refugiamos. E assim ele está falando, aquele que habita, tem o Senhor como habitação, tem o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, enquanto habitação. E nós temos que entender isso, que ele fala que nós temos que ter Deus enquanto habitação, e nós temos que descansar nesse Senhor, nessa habitação. E ele fala mais ainda que nós iremos o que? Desfrutar sempre da sua proteção. Aí você pode perguntar ou pensar assim, falar assim, mas Fábio, então se eu vou descansar e eu vou desfrutar sempre de uma proteção, isso significa que eu não terei adversidades, eu não passarei por problemas. Não, não é isso que ele quer nos trazer.
quer nos mostrar. Pelo contrário, em próprios Salmos também, 94:13, diz assim: calmamente atravessará, nome bem, um trava-língua, né? Calmamente atravessará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma fossa se abrirá. Eita! Jesus, né? Forte, né? Pesado. Ele está falando o quê? Que calmamente atravessará Jesus Cristo. É bom. Vamos conseguir. Então, assim, ele está falando que calmamente nós vamos passar o quê? Pela adversidade, pelos problemas. Ele está falando assim, olha, eu não estou falando para você que você não vai ter problema. Eu não estou falando que você vai ter só dias bons. Vai existir as tempestades, vai existir os dias maus, mas calmamente, ou seja, descansa em mim, creia em mim, que calmamente, com controle, você vai conseguir ultrapassar todas essas dificuldades. Amém? Aleluia. Em João 16:36 também, ele nos mostra isso, quando diz: eu lhes disse essas coisas, para que em mim, olha só, para que em mim vocês tenham o quê? Paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Amado, ele fala assim: em mim vocês tenham paz. Eu estou falando isso para vocês, que haverá guerras, rumores de guerras, terremotos, tantas situações que podem levar o ser humano, os meus filhos e as minhas filhas se distanciarem de mim. Fazer com que a sua fé, ela venha enfraquecer. Inúmeras situações para fazer com que eles possam desacreditar nesse Deus a qual nós aprendemos a amar desde o princípio. Só que ele está falando assim: ei, só que eu falo essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz em mim. E o que ele quer dizer com isso? O que o nosso Deus quer dizer com isso? Paz em mim. É porque a paz do Senhor, a paz de Deus, a qual Ele nos dá, Ele nos oferece aqui, é uma paz totalmente diversa, diferente, singular do mundo. Porque a paz que o mundo oferece é aquela paz a qual os nossos olhos humanos conseguimos enxergar. É aquela paz quando tudo está bem, está tranquilo, está favorável, não é assim? Tudo beleza, mas quando está tudo ruim, não está bacana. Essa não é a paz do Senhor, não é a paz de Deus sobre a minha e a tua vida. A paz em mim, a paz em Deus, é aquela paz que, independente das circunstâncias, independente daquilo que está acontecendo ao seu redor, mesmo assim, nós confiamos no Senhor. Mesmo assim, nós sabemos que existe alguém que está lutando por nós. Existe alguém que cuida de nós, que cuida de você, que te coloca no colo no momento da dificuldade, no momento do problema. Alguém que te ama, alguém que te quer bem, que independente do que falam para você, do que fazem com você, ele fala: eu te amo. Eu te amo. Você não está só. Amém? É esse amor que eu e você conhecemos enquanto amor incondicional. Eu sempre digo isso. Esse amor incondicional, ele foi falado, pregado, ensinado há muito tempos atrás, desde muito tempos atrás, de uma forma às vezes equivocada. Quando eles direcionam esse amor incondicional, o amor de Deus, que é um amor incondicional, eles direcionam, eles falam assim: olha, esse amor aqui, esse amor de Deus, o amor incondicional é o amor de mãe. Não é.
por maior que seja o amor que uma mãe sente pelo um filho, ele não chega a ser um amor incondicional. Não sei se você está me entendendo, querido. O amor incondicional, o próprio nome ele já diz, que independe das circunstâncias, independe das condições ao seu redor. O mundo pode estar caindo, querido, mas o amor de Deus, ele nunca muda, ele nunca falha. Amém? Aleluia. E ele diz que ele venceu o mundo, e assim como ele venceu, querido, eu e você nós iremos vencer também, amém? Glória a Deus. Em Mateus 11:28, também ele reforça, quando ele diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Olha só, você tem andado cansado, sobrecarregado, aflito? Como que está a sua alma? Como que está o seu espírito diante de Deus? Como que está a sua intimidade? Quem sabe faz ao vivo aqui, né? Ao vivo tudo pode. Amém? Então, querido, o Senhor está falando assim: ei, eu sei, o Senhor ele sabe de todas as coisas, né? Nosso Deus ele é um Deus o quê? Onisciente, onipresente e onipotente. Os seus olhos estão sobre toda a terra, assim diz a palavra do Senhor. Então ele sabe, querido, ele sabe tudo aquilo que eu e você nós estamos passando e tudo aquilo que eu e você nós precisamos. Só que o Senhor ele fala assim: ei, você que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim. O que ele está falando com isso, amado? Ele está falando assim: não, você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar a decisão. Não é eu que vou decidir por você, se você precisa de mim ou não. Você está me entendendo? Todos nós, querido, nós passamos por problemas, todos nós. Não pense que o seu líder não passa, não pense que o seu pastor, seus pastores não passam. Todos nós temos os nossos problemas e as nossas dificuldades. Só que cabe a cada um de nós decidirmos de ir até o Senhor e de colocar diante do altar dele e falar: Senhor, está aqui o meu fardo, está aqui os meus problemas, e eu quero dizer que eu estou disposto a dividir, vamos se dizer assim, os meus problemas, para que o Senhor me ajude a caminhar, porque eu não quero desistir, eu quero continuar, porque o preço que o Senhor, que Deus deu através da vida do seu filho, querido, naquela cruz, não existe preço. Foi um preço muito grande por mim e por você, para que eu e você possamos desistir agora, no meio, vamos se dizer, do caminho. Mas como a própria palavra fala também, que nos fins dos tempos vai existir rumores, como eu falei, terremotos, isso e aquilo outro. E se nós formos olhar, a dor do parto, ela já está aí. Os sintomas, já houve uma gestação. E os sintomas as mulheres aí sabem muito bem. E os sintomas já conseguem ser percebidos, já é visível. Então, querido, não se engane. O Senhor, Yeshua, Hamashia, Jesus, o Messias, Ele está muito perto, querido. Ele está muito perto de retornar para a sua igreja, para a sua noiva.
Então nós temos que ter esse desejo, essa permanência na presença do Senhor, independente das circunstâncias. Salmos 91, 2 diz assim: pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Olha só. Então, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, a quem eu confio. Interessante que esse tema, na realidade, o Senhor já me deu. Deixa eu tomar uma água. Ele me deu aproximadamente, acredito eu, uns 2 anos atrás, aproximadamente, quando o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre esse tema. E quando foi essa semana, o Senhor reforçou novamente. Lembra daquilo que eu conversei com você? Então, chegou o tempo de você compartilhar com a igreja. E não sei, praticamente aqui, acredito eu, que todos sabem que eu tenho um hobby, vamos dizer assim, algo que eu gosto muito de fazer no meu tempo de folga, que é praticar corrida de rua, fazer atividade física. Então é algo que eu me sinto bem. E eu também já compartilhei que exatamente é nesse momento onde eu me sinto, vamos dizer assim, mais à vontade de falar com o Abba, com meu Pai, onde eu tenho mais intimidade com Ele, onde eu saio da coletividade e vou para o íntimo. Já aconteceu coisas assim sobrenaturais, se eu for compartilhar aqui, quando eu estou correndo e falando com o meu Deus. E uma dessas corridas, eu fui fazer uma atividade em uma zona rural aqui da cidade, e eu passei por frente de um bar nessa localidade, e o nome desse bar é o Meu Refúgio. Bar, o Meu Refúgio. Pode ser que alguém aqui conheça, sabe onde fica. E quando eu vi aquilo, eu vi aquele nome, a primeira coisa que me veio à mente foi eu falar assim: como pode uma pessoa em sã consciência colocar um nome de um bar, o Meu Refúgio? E logo de imediato o Espírito Santo veio e falou, filho, todos nós, ou seja, todo ser humano, ele necessita de um refúgio. Todo ser humano, ele busca se refugiar em algo. E ele trouxe também à mente, quando eu era uma velha criatura, quando eu tinha algum problema na minha casa, quando eu discutia com a minha esposa, quando eu tinha algum problema no meu trabalho, o meu refúgio exatamente era o bar. Eu não lembrava, olha só que engraçado, né? Eu não lembrava disso. E o Senhor começou a ministrar no meu coração, e isso eu correndo, correndo, e o Senhor ministrando, falando. Falei, cara, que doido, como é que o cara coloca o nome desse? E o Senhor começou a falar muitas coisas. Eu sempre digo assim, cara, era tão bom se eu pudesse levar uma cadernetinha, assim, para mim poder estar anotando, mas não tem. Você está suando ali, não tem como. Né? Eu vou pensar em alguma coisa aqui para me poder. Mas é muita coisa que o Senhor ele vem falando ao meu coração quando eu estou ali na minha atividade. E ele diz exatamente isso. Muitos de nós, queridos, nós temos buscado esse refúgio, mas de uma forma equivocada. Como deixa muito claro aqui no Salmo 91, 2, que o nosso Deus, o Senhor, Ele é o nosso refúgio. Às vezes a pessoa, o cônjuge, ele tende a buscar um refúgio em um filho, o filho busca refugiar-se nos pais, esse pai ou esse jovem busca se refugiar nos estudos, o
o pai ou o homem, vamos colocar assim, busca se refugiar no trabalho para poder... E o refúgio, o que é o refúgio? É você fugir de algo. Olha só, muito simples, né? Para a gente resumir. O refúgio é o que? É você estar fugindo de algo. Então, todas as vezes quando eu me refugio, é porque eu estou fugindo, me escondendo de algo. Simplesmente quer dizer isso. Então, quando nós estamos passando por algo e nós queremos nos esconder, porque nós queremos nos abrigar, porque nós sabemos que nesse abrigo tem alguém ou algo que pode nos proteger, mas a pergunta é: aonde você tem buscado refúgio diante os seus problemas, diante as tribulações? Quem ou o que você tem visto enquanto refúgio? É algo que o Senhor ele pede para que eu e você nós paramos e começamos a analisar, a pensar, a refletir enquanto igreja. O que nós temos feito? Será que de fato a gente tem buscado ao Senhor? Será que de fato a gente tem nos prostrado diante do Senhor? Nos colocado diante dEle? Falar: Senhor, eu creio que Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Está aqui, eu quero compartilhar contigo. Está acontecendo isso e aquilo outro. Eu confio em Ti. E eu preciso de Ti, porque eu sozinho não consigo. Hebreus 4,14 diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, que é Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Olha só, ele está falando que Cristo, sendo o nosso sumo sacerdote, aquele que ascendeu aos céus, ele está falando que nós temos que nos apegar com toda a fé que nós professamos. Tudo aquilo que nós temos de entendimento, vamos se dizer, diante a confiança daquilo que nós professamos, a nossa fé. Nós acabamos de ler o Salmo 91, 2. Ele fala que o Senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza, a quem eu confio. Aí aqui em Hebreus ele está falando: apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Então nós temos que ser firmes naquilo que nós o quê? Acreditamos. Porque a fé, querido, nada mais é do que confiança. É eu confiar em algo. Eu tenho fé que isso aqui é um celular. Eu confio. Eu acredito que isso aqui é um celular. Eu estou vendo, estou tocando nele. Amém? É nós acreditarmos em algo. E eu acredito que Cristo, o Filho de Deus, Ele deu a sua vida pela minha. Amém? Então nós temos que colocar o que em prática? Aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos. E o que é professar? É compartilhar. Você tem compartilhado a sua fé? Porque existe muitas pessoas aí precisando, não é verdade? Precisando desse compartilhamento, desse entendimento. Salmo 91, 3 diz: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Olha só que algo tremendo, né? Ele está falando o que? Que o Senhor nos livrará, querido, do homem mau, dos dias maus. Ou seja, da morte, quando ele fala do veneno mortal. Aí eu volto a falar novamente. Você pode pensar, falar: mas ele acabou de falar que nós não iremos passar por dificuldades diante desse verso aqui. Pelo contrário, ele está falando que ele irá o quê? Nos livrar.
Sinal o quê? Que nós vamos passar sim. Nós vamos passar sim. Todos nós, querido. Se você, eu tenho algo para te dizer, se você ainda não passou por um problema, querido, que é a qual você olhou assim e falou, cara, não tenho condições físicas, não tenho o psicológico para poder ultrapassar sozinho. Ou seja, se você ainda não passou por um deserto, se prepara, comece a buscar no Senhor, porque vai chegar o teu tempo. Porque não tem, querido, para onde correr. Todos nós vamos passar por momentos de dificuldade. Nós já estamos passando, não é verdade? É claro, uns um pouco mais e outros um pouco menos, mas todos nós estamos dentro do mesmo barco. E em Isaías 40:31, quando nós olhamos isso, o Salmo 91, o verso 3, quando ele fala que nós irá nos livrar de todo esse mal, a morte em si. Isaías 40:31, ele diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse versículo aqui é até mesmo o versículo da minha célula, a célula águia, célula dos homens, dos machos, dos varões. Já fica aqui a mexã aqui, aos sábados, 16 horas, aqui no 10 de abril, próximo aqui à padaria Ilma. O homem aí que não tem ainda célula, partiu ali, casa do irmão Fábio, amém? Às 16 horas. Então ele diz aqui que aqueles que esperam no Senhor, ele fala que vai renovar as suas forças e vão voar alto como águias. Eles vão correr e não vão se cansar, vão andar e não vão se fadigar. Só que há algo muito bacana e interessante quando ele fala que aquele que espera no Senhor. E esperar no Senhor, algumas pessoas podem ler esse verso aqui, essa parte, falar assim: esperar o que seria, Fábio? É eu esperar, ficar aqui parado e esperar que Deus venha agir sobre a minha vida? Não. Esperar no Senhor é nós acreditarmos em tudo aquilo que nós acabamos de ler, né? É nós acreditarmos que existe um Deus, que Ele é conosco, que Ele está nos direcionando, mas eu, enquanto cristão, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ler a palavra, eu preciso buscar um conhecimento diante da palavra do Senhor. Nós estamos aqui todos os sábados. O Senhor colocou no coração do nosso pastor aqui, do nosso líder, para que todos os sábados a igreja toda, não é a liderança, não é o ministério tal, A ou B, não, é toda a igreja, é aberta para toda a igreja, todos os sábados, às 6:30 da manhã, às 7:30 da manhã, para que nós possamos nos reunir enquanto igreja. E nós estamos estudando um determinado livro, daqui, da palavra. Nós estamos o que? Buscando. E essa busca, ela vem o que? Esperar no Senhor. Nós estamos esperando no Senhor, por quê? Porque nós estamos nos alimentando espiritualmente falando. Nós estamos amadurecendo espiritualmente. Nós estamos crescendo espiritualmente. O esperar, ele não quer dizer se estagnar. O esperar, na realidade, ele é uma busca constante. Amém? Buscar Deus em nosso íntimo. Nós temos que buscar o Senhor. Pois se conseguirmos, olha só, pois se conseguirmos nos achegar até Ele, até Deus, teremos tudo o que precisamos, amado. Se nós nos achegarmos até o Senhor, nós teremos tudo aquilo que eu e você nós precisamos.
Nós não precisamos mais de nada. Nós já temos tudo na nossa mão, tudo quando nós temos Jesus, quando nós temos Cristo. Quando o Senhor ele fala aqui, nós temos que buscar a Deus, o Senhor, nosso Deus, né, com todo o seu coração, e todas as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Só que, na maioria das vezes, o ser humano, e até mesmo o cristão, ele quer fazer o papel inverso. Ele quer buscar as coisas primeiramente, para depois querer buscar a Deus. E não tem como, não funciona. Há uma etapa a ser seguida. Nós temos que buscar primeiramente a Deus. Porque se nós buscarmos a Ele e entendermos quem é Deus, presta atenção no que eu vou falar para você. Se nós buscarmos a Deus e entendermos quem é Deus na minha vida e quem eu sou diante de Deus, você pode ter certeza que eu não precisarei buscar as coisas, porque eu irei tê-las. Amém? Então nós temos que entender, nós temos que buscar ao Senhor em primeiro lugar. Uma busca constante. Salmos 91, 4, verso 4. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo e protetor. Que algo bacana, né? Que negócio legal. Ele está falando que ele vai cuidar de nós, que nele, em Deus, em Cristo Jesus, nós vamos o quê? Encontrar refúgio, que nós falamos no início. Somente Ele, querido, somente Jesus, o Espírito Santo de Deus, que é o nosso refúgio. E ele fala que a fidelidade dele será o nosso escudo protetor. Olha só. Ele irá nos proteger, querido. Se aprendermos a correr para Ele, sempre encontraremos um refúgio. Sempre, querido. Sempre. Mas isso significa, ou melhor, não significa como... Eu sempre vou estar frisando isso. Isso não significa que nós não vamos passar por problemas. Não. Nós simplesmente... Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, sempre eu estou frisando isso, porque muitas vezes o crente, o cristão, ele acha, deixa eu dar uma olhada aqui, não sei se tem alguma pessoa nova, vamos se dizer assim, com o Senhor, que iniciou esses dias aí a caminhada com o Senhor, que quando eu me aceitei a Jesus, não vou nem falar conversão, mas aceitei a Jesus, comecei a caminhar com Ele, eu achava que, na minha cabecinha, achava que meus problemas eles iam sumir, né? Então, quando eu comecei a caminhar e eu vi tudo desmoronar na minha frente, eu falei, cara, eu não quero esse Deus louco aí não, porque eu estou tendo mais problemas do que eu tinha antes, quando eu estava no mundo. O que eu quero com esse cara aqui? Que os problemas só aumentam. Só que quando a gente olha e a gente vê que o Senhor ele será o quê? O nosso refúgio. Ele irá nos dar essa proteção. Ele irá cuidar de nós. Na realidade ele está falando assim, olha, você vai passar pelos problemas, você vai ter os mesmos problemas que você tinha. No entanto, eu estarei contigo e eu irei o quê? Te direcionar. Irei te dar um escape, assim como a palavra do Senhor nos fala. Ele irá nos conduzir de uma forma eficaz. Amém? Não desista. Aleluia. Aqui a partir do verso, lemos aqui até o 4.
A partir do verso 5, ele é um pouco mais, vamos se dizer assim, dinâmico. Esses outros versos é mais voltado para tudo aquilo que de fato está acontecendo, o que nós estamos vivenciando. Aqui diz aqui no 5, não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Olha só, não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta o meu dia. Ainda que 1000 cairão, olha só, ainda que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 morrerão ao seu redor, você não será atingido. Aí ele volta a falar de novo, né? Que vai ter toda uma problemática. Nós vamos passar por tantas situações, querido, só que nós temos que permanecer de pé. Ele está falando aqui sobre 1000 cairão ao seu lado, 1000 cairão à sua direita, à sua esquerda e tal, mas você não será atingido. Será que de fato essas pessoas que irão cair, e ele fala assim, você não será atingido, será que esse não será atingido, se nós olharmos assim, é como se ele estivesse falando de uma forma literal, que eu não fosse atingido por nada? Não, mas não é assim. Nós seremos atingidos sim pelos problemas, mas observe, é a forma que eu vou receber, é a forma que eu vou encarar tudo isso. Você consegue entender? É a forma que eu vou encarar os problemas diários. Eu não queria nem compartilhar, eu confesso a vocês, mas esse estudo aqui, ele faz com que eu fale exatamente sobre essa situação, que por muitas vezes a gente olha e acha que a gente não pode ser atingido por algo, que a gente não possa ser atingido por um problema. Nós achamos que somente o irmão do lado ou alguém lá numa determinada cidade. Quando nós olhamos para essas guerras e essas mortes acontecendo, esse cenário a qual nós estamos vivenciando, desse vírus diabólico, e tem menos de um mês, amados, tem menos de um mês, quero compartilhar aqui com a amada igreja, menos de um mês eu perdi 2, não foi um, foi 2 sobrinhos. A minha irmã perdeu 2 filhos em menos de um mês para esse vírus. E às vezes a gente olha para eu fazendo essa leitura, eu falei, Deus, 1000 cairão ao seu lado e 10.000 morrerão ao seu redor, mas você não será atingido. E eu comecei a me perguntar, eu falei, Senhor, mas é a tua promessa que nós não seremos atingidos, e por que aconteceu isso? E o porquê que acontece isso? Só que o Senhor, Ele é esse Deus amoroso, esse Deus que cuida da gente, esse Deus que quer que a gente permaneça de pé, mesmo ao meio das dificuldades, dos problemas, e Ele chega e fala assim, não, o problema vai vir, as dificuldades vão vir, o choro vai vir, querido, só que Ele está falando assim, eu estou contigo, eu vou cuidar de você, eu vou te direcionar. Amado, eu já chorei demais. Esses dias aí eu sozinho. Jesus. E eu falei que não ia chorar, mas não tem jeito. Mas isso é bom. Isso é bom. É bom a gente, quando a gente chora na presença do Senhor, eu estou chorando na presença do Senhor porque eu sei que Ele é comigo.
Eu sei que Ele é com cada um de nós, com cada igreja. E a igreja, querido, não é essas paredes aqui, não é essas 4 paredes, a igreja é eu e você. Quantas pessoas que estão hoje em casa, estão nos assistindo, que estão passando por problemas, e às vezes dá vontade de desistir, às vezes dá vontade da gente culpar a Deus pelo aquilo que a gente está passando, o problema que a gente está passando em casa, um problema familiar, um problema conjugal, um problema com os filhos. Às vezes a gente acaba querendo colocar Deus contra a parede, falar: Senhor, e aí? O Senhor diz que é meu Deus, por que o Senhor permite isso? Por que o Senhor permite aquilo? Mas o Senhor, Ele é muito claro. Ele é muito claro, amado, que Ele está conosco, mesmo em momentos difíceis. Mesmo em momentos difíceis. Não está sendo fácil, querido, para mim estar aqui hoje, falando com você. Eu tentei falar com a minha irmã, há 2 dias atrás eu não consegui falar com ela, porque ela está totalmente desolada. Só que, não é só a minha irmã, não existe só ela, existe muitas outras mães, pais, irmãos, amigos, que estão passando por problemas parecidos. E isso cabe a mim e a você, enquanto igreja, nós podemos se achegar até essas pessoas e mostrar para elas que existe um refúgio sim, no momento da dor, que existe uma fortaleza sim no momento da dor. E essa fortaleza chama-se Cristo, Jesus. Porque nós sozinhos, querido, nós não conseguimos nada, nós não somos nada. Nós não estaríamos nem aqui se não fosse Ele. Porque foi através do seu sangue, essa semana mesmo nós tivemos programação, a festa da Páscoa, e nós vemos muito bem o que de fato significa a Páscoa para mim e para você. Oito, basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa. 9 e 10. Então nós temos que ter de fato o Senhor como nosso abrigo, como nosso refúgio e a nossa fortaleza. A fortaleza, querido, quem aqui conhece Costa Marques ali, o Forte Príncipe da Beira? Ou se você teve privilégio de conhecer algum outro forte fora aquele dali? Eu falo assim porque eu conheci o forte agora. Está com o quê? 3 anos. Mais ou menos 3 anos. Algo assim que eu só conhecia pelos livros, pelas histórias. A história de Rondônia, o nosso estado. E quando eu me deparei com aquela fortaleza, é algo encantador. Eu pude ali entrar, pude observar com calma. Vai uma pessoa ali te conduzindo, um guia te mostrando, olha aqui é onde ficavam os soldados, aqui ficava isso, aqui era tal coisa, aqui era prisão. E ele foi mostrando para nós o quanto aquilo ali era seguro para aqueles soldados. E hoje, eu fazendo esse estudo, e o Senhor me levou também, nesse dia que eu estive ali para conhecer aquela fortaleza. Aquela fortaleza simboliza Cristo na nossa vida. É um lugar que traz segurança para quem está ali dentro, aquartelado.
Nós precisamos estar dentro, nós precisamos estar inserido no corpo chamado Cristo. Nós precisamos entender isso. Amém? Aleluia, Jesus. Vamos no 13 aqui diz: você pisará em leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. Olha só que algo grandioso aqui, né? Ele diz que nós teremos o quê? Nós poderemos pisar em leão, em cobra, pisoteará, que diz aqui nessa outra versão, o leão forte e a serpente. Em Tiago 4,7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Eu tenho autoridade em Deus. Amém? Você pode repetir isso comigo assim, ó? Eu tenho autoridade em Deus. Pode falar. Eu tenho. Amém. Mas só que essa autoridade em Deus, querido, nós não vamos consegui-la murmurando e reclamando de tudo. Esse verso, quando ele diz assim: você pisará em serpentes e cobras, escorpiões, tal, e você não sofrerá mal algum. Na realidade, ele está falando que eu e você, nós temos o poder na mão. Você já parou para pensar nisso? Que você tem o poder na mão? Se ninguém falou isso para você, eu estou falando hoje. Você tem o poder de Deus na tua mão. Só que nós temos que colocar isso em prática. E que poder é esse, Fábio? O poder chamado Palavra do Senhor. Isso aqui é o poder. Amém? Não é esse livro, mas é o que está inserido nele. É a palavra a qual Cristo deixou para mim e para você. Amém? Então nós temos o que? Aí ele fala aqui em Tiago 4,7, então submetam-se a Deus e resistam. Resista, o que ele fala assim? Ele está falando que resistir é o quê? É nós observarmos e entendermos com que aquilo que está acontecendo não vem de Deus. E nós o quê? Botarmos aquilo, deixarmos aquilo de lado. Repreendermos, vamos se dizer assim. Porque a palavra de Deus é o poder sobre mim, sobre você. Amado, tem uma passagem quando Pedro, ali diante de todas aquelas circunstâncias a qual eles viviam, estavam passando ali, e Jesus sempre falando de uma forma indireta, vamos se dizer assim, que ele ia passar por isso, ia passar por aquilo outro, ele tinha que morrer, que vinham até ele, pega ele para levar preso, e Pedro vai para ele e fala assim: não, ninguém vai fazer nada porque eu não vou deixar. E ele diz o quê? Fala assim: afasta-se de mim, Satanás. Não que você tenha que fazer isso com alguém, por favor, não é isso. Mas é exatamente o poder da palavra de Deus. Por quê? Porque ali Cristo, ele percebe que aquilo não era algo de Deus, que estava o quê? Querendo impedir o cumprimento da palavra do Senhor. Outra parte que nós vemos o poder da palavra de Deus, quando Jesus, o próprio Cristo, ele é levado ao deserto, e ali ele é tentado pelo próprio diabo. E a gente vê novamente o poder da palavra de Deus, a qual eu e você nós temos nas mãos. E olha só que interessante, que o próprio diabo, o adversário da nossa alma, o inimigo da nossa alma, ele vai e mostra que existe poder na palavra de Deus, porque ele tenta tentar o nosso Cristo, através do quê? Da palavra. Só que Cristo vai o quê? Fala assim: não. Ele fala:
tudo isso que você está falando é inverso, e eu digo através da palavra também. Olha só, poder na palavra de Deus. Então nós temos o quê? Que praticá-la. Nós temos que conhecer a palavra do Senhor, para que esse poder a cada dia venha o quê? Avançar, crescer. Amém? Glória a Deus. Em Efésios 1,19 diz: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Olha só, Paulo, querido, nesse verso aqui, ele ora por 3 coisas que a gente consegue identificar aqui. Para que o povo, ele conheça, né, a Deus, que eles eram, quem eles eram melhor em Cristo, e soubesse o poder disponível para eles enquanto crentes em Cristo Jesus. Por essas 3 coisinhas, aqui em Efésios 1,19, é exatamente isso, é nós sabermos quem é Deus na minha vida e na sua vida, e quem nós somos diante de Deus, e também, principalmente, o poder que nós temos através da palavra de Deus, de tudo aquilo que nós podemos desenvolver na nossa família, no nosso trabalho, aqui nessa terra. Amém? Querido, se coloque de pé no seu lugar. Diante desse louvor, querido, mas antes disso eu queria que você também novamente orasse comigo aqui, repetisse comigo melhor essa oração modelo. Quero que você puxe aí do seu pulmão um ar e que você possa falar comigo. Amém? Diz assim: Jesus. Eita, não, ele não ouviu, não, nem eu daqui ouvi. Misericórdia. Jesus. Eu creio que o Senhor está trabalhando em minha vida, por mais que eu não consiga ver, mas creio que o Senhor és o meu refúgio, minha fortaleza e o meu socorro bem presente. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Querido, esse momento tire para você falar com o Senhor. Coloque diante do altar do Senhor algo que está te estagnando na caminhada com Ele. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos. Onde você está, porque esse momento é um momento único a qual o Senhor Ele separou para mim e para você, porque Ele quer ter um encontro contigo aqui esta noite. Ele quer ter um encontro de reconciliação contigo,